Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12, que nos diz: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Bom, meus amados, nós vimos nos últimos versos que o apóstolo Pedro foi liberto da prisão pela mão de um anjo do Senhor o conduziu, libertando das algemas, protegendo dos guardas, abrindo o portão e tudo, até que deixa o apóstolo Pedro em uma rua e então ele some. Bom, o apóstolo Pedro então percebe que era real o que estava acontecendo, porque antes ele estava achando que era uma visão, um sonho, algo assim. Então ele desperta e percebe que ele está no meio da noite, no meio de uma rua, na cidade. Aí, claro, ele pensa, o que eu vou fazer? Então ele passa aquele momento, nós temos esse momento em que Deus nos conduz, que ele nos leva, e nos leva pela mão praticamente, até uma dada situação, e daí em diante, meu irmão, é a pessoa. Veja, como já comentamos, o anjo não disse ao apóstolo Pedro o que ele deveria fazer. Não houve uma voz dos céus também a dizer ao apóstolo Pedro, olha, apóstolo Pedro, agora você faça isso, isso e aquilo. Não, o apóstolo Pedro simplesmente estava no meio da rua, no meio da noite, e teve que pensar, analisar, refletir, o que eu faço agora? Eu vou para minha casa, vou para a casa de quem? Eu fujo da cidade, afinal de contas eu estava preso, pelo rei Herodes, vão me perseguir, o que eu faço? Ele parou e refletiu. Veja só, queridos, houve um período muito intenso no meio cristão de perguntar qual é a vontade de Deus, o que eu devo fazer agora? E por mais que essa é uma pergunta interessante e boa para todos aqueles que querem servir a Deus e querem que Deus, claro, o oriente no caso de haver algo que seja da vontade de Deus, que Deus queira realizar na vida da pessoa, e a pessoa se coloca humildemente diante de Deus para servi-lo em algum propósito que Deus possa querer, isso acabou se tornando quase uma neurose, uma paranoia das pessoas. Pessoas em muitos momentos ficavam só para tudo, perguntavam, Deus, o que eu faço agora? Deus, ao ponto que eu já ouvi, não um ou dois, mas muitos casos de pessoas até perguntando, Deus, eu devo fazer xixi agora ou daqui a meia hora? Deus, a pessoa andando no meio da rua, Senhor, será que o Senhor quer que eu vire à direita ou vire à esquerda? Porque talvez haja uma pessoa, ou à direita ou à esquerda, precisando ouvir uma palavra. Ou Senhor, será que nessa noite agora, será que alguém precisando de uma comida me dirija, Senhor, aonde o Senhor... Claro que são perguntas que podem ser até uma boa intenção, querendo servir a Deus. Mas isso pode se tornar uma neurose. E muitas pessoas foram parar, sim, no hospício, no manicômio, porque para tudo perguntavam para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim agora? O que eu faço? O que eu faço? E abandonaram a vida natural, a vida normal. A vida cristã, queridos, não é apenas sobrenatural, é natural também. Afinal de contas, Deus criou a vida natural? Sim, foi Ele que criou. A vida natural não é do diabo, a vida natural é de Deus e, portanto, é divina. Eu vou repetir. A vida natural foi criada por Deus, portanto, é de Deus e, portanto, é divina. É sublime, é maravilhosa. Deus não criou marionetes. Vamos desligar o nosso cérebro e agora Deus vai fazer toda a vontade, e Ele vai conduzir cada passo da minha vida. Isso é algo maravilhoso? Uma pessoa descerebrada? Deus não criou pessoas assim. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E qual que é uma parte da imagem e semelhança de Deus? Nós somos seres conscientes, seres que fazem escolhas. Nós não somos robôs e Deus não quer que sejamos robôs. Porque senão Ele teria feito assim. Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu livre agência, Ele nos deu o poder da escolha, que é um poder divino e isso é maravilhoso. A gente deve procurar, claro, sempre, fazer boas escolhas. Deus, em alguns momentos, pode até nos orientar. Olha,
para essa dada situação, eu realmente tenho algo específico que eu quero. E se é ele que quer, adivinha quem vai falar? Ele. A pessoa não precisa ficar preocupada quando é algo realmente da vontade dele, ele não precisa de ajuda, irmãos. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir a vontade dele. Ele vem e nos fala. Se realmente é algo específico na sua vida, ele vai vir te falar. Claro que você também não deve ser daquelas pessoas desatentas ou de ouvidos mudos, surdos. Não, veja, Deus vai mostrar por sinais, por algo, de alguma forma, vai chegar a mensagem dele a você. E aí você ouve. Né? Como nós já analisamos aqui, que aquele irmão recebeu uma mensagem para ir até Saulo, pregar o evangelho até ele. E aí Deus deu toda a direção. Olha, vá na rua chamada direita, no lugar tal. Aí tudo bem, Deus falou. O apóstolo Pedro também, quando ele veio receber a visita dos emissários de Cornélio, Deus falou com Pedro. Então não rejeites as pessoas que venham até você. Então veja, Deus não precisa. Imagina o apóstolo Pedro perguntando a Deus o que eu faço, Deus o que eu faço. Não, irmão. Quando Deus tem algo para dizer, ele vem e diz. O nosso Deus tem boca. Ele é pessoa. Ele não é um Deus pagão que você tem que ficar chacoalhando, né? Batendo e como lá a disputa entre os profetas de Baal e Elias. Elias falando para os 450 profetas de Baal que estavam lá fazendo danças, se cortando, fazendo os rituais diversos. O que Elias fez? Elias até debochou deles. Gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, coitado. E parece que os cristãos muitas vezes acham que o nosso Deus é assim, que a gente tem que gritar mais alto, que a gente tem que perguntar mais vezes, que talvez a gente precisa rodopiar. Não, meu irmão. O que Deus tem para falar, ele vem e fala. Ele não é um pobre coitado que precisa ser ajudado, né? Se é da vontade dele, ele é responsável pela vontade dele, ele vem e fala. Nós não servimos aos deuses mudos, né, os deuses que têm boca, mas não falam, como o Salmo 115 diz. Os deuses desses têm boca, mas não falam. São ídolos de pedra, de barro. O nosso Deus não, ele é uma pessoa. E uma pessoa, quando tem uma vontade, ele vem e fala. Então fique tranquilo, muitas pessoas, de novo, por causa dessa neurose, foram parar no hospício. O apóstolo Pedro aqui não teve preocupação nenhuma de ficar no meio da rua orando, clamando a Deus, Senhor, fale comigo. Você pode até fazer isso, mas se não vier nenhuma manifestação de Deus, fique em paz. As pessoas às vezes se sentem culpadas. Meu Deus, eu não ouvi nenhuma voz de Deus, então eu devo estar em pecado, ou eu não sou tão íntimo de Deus como outras pessoas. Não, meu irmão, você só faz parte da criação de Deus que vive naturalmente. O que a Bíblia nos diz a pedir a Deus? Peça que Deus fale com você o tempo todo. Nunca houve isso em todo o Novo Testamento. De onde as pessoas tiraram isso? Do Evangelho que não é. Então é invenção, é moda e é loucura, se torna uma insanidade. O que a palavra de Deus nos ensina? Vamos para a palavra então. O que a palavra nos ensina? Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Mas peça, porém, com fé. Porque aquele que duvida, não espere receber de Deus alguma coisa. O que a palavra nos ensina? E nós temos aqui diversos livros na Bíblia, livros de sabedoria. Nós temos que ser pessoas que amadurecem. Deus, como um pai, e como qualquer pai, imagine se um pai quer ficar dando ordens ao filho a vida toda. Aquele filho infantil, aquele filho imaturo, aquele filho que não sabe escolher nada, não sabe decidir nada, não sabe fazer nada. É um crianção. Imagina aqueles filhões grandões, 30 anos, e fala, papai, o que eu faço? Imagina o pai ter que fazer todas as escolhas para o filho. Não, meu Deus, ele é um indivíduo, ele é uma vida. Ele não é um robô, ele tem que tomar suas próprias decisões. E Deus é da mesma forma, ele é o nosso pai. E não quer um bando de crianções perguntando toda hora para ele tudo o que deve fazer. E esse tipo de moda que veio infantilizou imensamente a fé das pessoas. As pessoas não sabem mais pesar os prós e os contras, analisar a situação com calma.
analisar as circunstâncias, analisar o que se passa, o que está dentro do coração, o que a palavra diz. Portanto, é que hoje em dia nem mais se lê a palavra. O que as pessoas fazem é parar e Deus, o que eu faço? Me diga a sua vontade. Aí não vem nada e ainda reclamam com Deus. Deus, por que tu não falas? O Senhor me abandonou. Como abandonou? Deus deixou mais de 1000 páginas de instruções para mim e para você. E você vai cobrar que Deus fale mais alguma coisa? Já falou 1000 páginas, você já leu todas? Antigamente era raro você encontrar um crente que não tinha lido a Bíblia. Raríssimo. Se você encontrasse um crente que não leu a Bíblia, a maioria dos crentes ia falar, não, então você, meu amigo, ó, baixa a bola que você mal pode se dizer crente. Porque um crente de verdade lê a Bíblia. Então, era assim, quando uma pessoa se convertia, se batizada, rapidinho, ó, vai ler a palavra, lê todinho. Lê ela toda. E os católicos quase não liam. Hoje em dia parece que os católicos estão lendo mais do que os crentes. Eu quero que todos leiam, todos. Católicos leiam, crentes leiam, todos os grupos cristãos leiam a palavra de Deus. Isso é essencial. Para o quê? Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos fazer maduros, fortes. Não é isso? Por que os apóstolos escreveram as Escrituras? Para nós aprendermos. Então a gente precisa aprender, a gente precisa amadurecer, parar de tratar Deus como uma bola de cristal. Né? As pessoas de outras crenças usam lá a bola de cristal, ou o tarô, ou lê as estrelas. Os cristãos, muitos agora fazem a mesma coisa, só que perguntando para Deus, ó Deus, fala comigo. Quando isso nunca foi um caminho constante, pode ser episódico, coisas muito grandes talvez, aí sim você consulta, você pergunta a Deus. Agora, se Deus nada falar, ele já está dizendo, então vá correr atrás, meu irmão. E viva a vida natural. A vida natural, de novo, é divina. Ela é bela, ela é maravilhosa. Porque cobra de nós crescimento, cobra de nós sabedoria, cobra de nós análise, pensamento e busca na palavra. Essas pessoas que ficam na perguntinha, Deus fala comigo, acho que senti no coração que eu tenho que ir nesse caminho. Pode ser até que se realmente vier de Deus. Agora, muitas pessoas, elas sentem uma coceguinha, acho que Deus falou comigo, e vai para um lugar, se estrepa todo, se arrebenta todo, destrói a sua vida, muitas vezes financeira. Eu senti que Deus falou que eu tenho que aplicar todo o meu dinheiro nesse negócio aqui. Acho que eu senti, eu senti um arrepio, um vento passou, acho que foi Deus. Aplica tudo, perde o dinheiro que acumulou a vida toda, que poupou a vida toda, e depois vai culpar Deus. Isso aconteceu 1, 2, 3... Não, irmãos, olha, tem centenas de casos assim. Porque partiram desse princípio, que não é um princípio, de novo, das Escrituras. A Bíblia, você não vê isso. Consulte para tudo Deus. Não. Você pode até perguntar, colocar diante de Deus, Senhor, me dá uma orientação, ou... Se não, Senhor, me ajuda a enxergar o que eu talvez não esteja enxergando, me dá sabedoria, que é o que a Bíblia nos ensina, pedir sabedoria. Porque quando você pede sabedoria, o conhecimento fica. Porque é um discernimento, é uma aprendizagem, uma mera direção. Vá para ali. Você nem sabe por quê. E a gente precisa entender o porquê. A gente precisa crescer de novo. Não podemos ser nem robôs, nem marionetes, nem crianções que não sabem nada. Tudo tem que ouvir o que deve ser feito. Queridos, o caminho do evangelho de maturidade é de crescimento. O apóstolo Paulo diz, em algumas cartas, vocês são bebês na fé. Eu queria te dar carne, eu queria te dar um alimento sólido, mas vocês ainda continuam nos princípios elementares da fé e eu só posso dar leite para vocês. E muitas vezes, em muitos casos, está acontecendo isso, porque as pessoas não amadurecem. Não crescem no conhecimento da palavra. Comecei dizendo, antigamente, um crente tinha que ler a palavra. Primeira coisa, ter lido a Bíblia toda. Senão, nem começa a conversar. Hoje, para você achar um crente que leu a Bíblia, meu irmão, boa sorte, boa sorte. Nem o Novo Testamento, procura. E eu te desafio, você já leu? E fica cobrando de Deus, Deus, por que não fala comigo? Fala! E ninguém pode questionar isso, porque fala. Está lá mais de 1000 páginas. E ainda, de vez em quando, ele vem instruir em pontos específicos, quando ele quer,
quando a sabedoria dele demanda, a situação demanda, em poucos casos, porque a vida é para ser vivida de forma natural. Você usar sua mente, seu cérebro. Por isso que a Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo. Hoje em dia as pessoas não têm a mente de Cristo porque não procuram desenvolver a mente de Cristo. Pelo contrário, está com a mente vazia, pedindo sinais, uma bola de cristal evangélica ou sinais nas estrelas católicas. Não, meu irmão. Vá conhecer a palavra. E, quando Deus quiser falar, Ele vai falar. Ele não precisa da nossa ajuda, ele sabe falar, ele já aprendeu a falar, ele foi alfabetizado. Eu faço essas brincadeiras para nós entendermos o choque disso, queridos. Como isso muitas vezes beira o ridículo, beira a insanidade literal, porque muitos enlouqueceram com esse caminhar. Muitas vezes bem intencionado, ou muitas vezes movido por insegurança. Isso desenvolve insegurança nas pessoas. Porque a pessoa fica, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E fica tendo aquela insegurança terrível. Ai, recebi algum alentozinho aqui, eu acho que é por aqui. E se arrebenta de novo, perde a fé, abandona Deus, porque acha que sentiu alguma coisa, porque a pessoa quer tanto isso. Eu quero algum sinal e de repente vê alguma borboleta azul passando. Ah, pronto, é esse sinal aqui mesmo e vamos. E se arrebenta. Por favor, queridos, vamos crescer no conhecimento da palavra. E, de novo, Deus fala? Fala, claro que fala. Mas quando Ele quer. Não vem exigir que Deus fale quando esse não é o caminho que Ele quer para o ser humano. Ele quer desenvolvimento, Ele quer amadurecimento. De novo, um pai quer que o filho cresça. E Ele quer isso também. Então Ele não vai falar para tudo. E nem queira, Deus, você vai falar. Você vai mandar em Deus? Claro que não, nem ninguém vai. Então, quando ele se calar, calado ele vai ficar. E nós devemos aprender, crescer, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa sabedoria. Porque Deus quer pessoas sábias e não tolos. E por isso que há os livros de sabedoria da Bíblia. Leia o livro de Provérbios, você vai aprender, olha, milhões de coisas. Porque o livro de Provérbios diferencia. O sábio age dessa forma e o tolo age dessa forma. E aí você vai vendo, vai aprendendo. Poxa, eu estou agindo dessa forma do tolo, eu tenho que parar com isso. Sim, Deus falou. Está lá um verso escrito. E ninguém está lendo. Ah, Deus fala comigo. Já falou, já está lá. É só você ir lá e ler, está lá. Quem lê o livro de Provérbios inteiro vai achar umas 20, no mínimo, assim, escancarado, umas 20 coisas assim, gritantes para você mudar. Umas 20, no mínimo. E só assim, as gritantes. Porque se você for explorar em cada detalhe, aprofundar, tem centenas de coisas na sua vida que você pode e deve melhorar. E está escrito lá, está escrito, já falou. Deus, por que não sou? Não, já falei. Eu já falei. Está lá escrito umas 20, 30, no mínimo, coisas gritantes para você mudar na sua vida. Está lá. Você vai ler? Leia. Para mim, talvez a Bíblia toda, eu acho que seria muito bom ler, mas pelo menos o Novo Testamento e pelo menos o livro de Provérbios. Isso é o mínimo do mínimo, assim, para não passar, para não ser absurdo. Então leia o Novo Testamento, leia o livro de Provérbios. Aí depois você me diz se isso te beneficiou ou não, se Deus falou ou não. Vai falar muito mais do que você até consegue absorver hoje. Acontece comigo quando eu leio o livro de Provérbios. É muito mais do que eu consigo absorver. Tanto que ele fala e tanta mudança que eu tenho que fazer, tanta melhoria. E que bom que Deus fala tanto assim. Deus fala assim a rodo, o tempo todo. É muita coisa que está escrito lá e a gente precisa aprender. Aí vai cobrar um ventozinho. Não, meu irmão. Quando Deus quiser, amém. Mas já está coisa demais ali registrada. Vamos ler, vamos aprender, vamos crescer. Um vídeo como esse, o tanto que a gente aprende. É Deus falando. Que Deus fale contigo na palavra, especialmente, onde é muito mais seguro do que um sentimentozinho, do que um ventozinho. E quando Deus falar, irmão, aí vai vir de uma forma, assim, poderosa no seu coração, até porque Ele viu você buscando a palavra, viu você crescendo em sabedoria, aí Ele vai ter liberdade, até vai ter condições de falar mais conosco, porque a gente cresceu, a gente amadureceu, e aí a gente vai até entender o que Ele vai falar, que de outra forma, sem essa prévia maturação, sem esse prévio conhecimento das Escrituras, às vezes a gente não ia entender bolhufas do que Ele ia falar. Ele quer falar.
mas a gente precisa se preparar, a gente precisa aprender, e onde ele mais fala, já falei, e é óbvio. Queridos, um último detalhe que eu não posso deixar de passar, vou colocar aqui no link na descrição desse vídeo aqui no YouTube, link de 2 pregações em que eu trato essa questão de pedir sinais, de Deus falar com as pessoas, pregações importantíssimas sobre esse tema. Você vai entender muito mais, com mais exemplos, mais ilustrações na palavra, que trata ali de Gideão, que pediu aqueles sinais a Deus, que é uma história muito bonita, muito importante, né? Aquela do algodão, que ficava seco e tudo ao redor molhado, ou o algodão molhado e tudo ao redor seco. Isso é tratado em 2 links, parte 1 e parte 2. Por favor, assista essa pregação, que você vai entender a fundo isso e vai acalmar-se e vai entender bem melhor esse assunto e divulgue isso para as pessoas entenderem. De novo, eu não sou daqueles, não, Deus nunca fala. Jamais sou dessa posição. Eu creio que Deus fala e muito, espiritualmente também. Fala muito mais pela palavra, fala por meio de experiências de vida, fala pelo aconselhamento das pessoas, fala pela pregação. Deus fala de 1000 formas, inclusive de forma miraculosa. Eu não sou desses que duvidam, que tratam as coisas de uma forma quase cética. Eu não sou desse povo jamais. Por favor, assista esses parte 1, parte 2 dessa pregação, que vocês vão entender isso a fundo. E é uma pregação que todos deveriam assistir. Tá bom, meus amados? Que Deus lhes abençoe.